Olá, bem-vindos à nossa disciplina Seminário Temático 2. Sou a professora Jeane e trabalharemos essa disciplina durante este bloco. A ementa da nossa disciplina nos propõe reflexões acerca desse processo de ensino dentro da disciplina matemática. Orientação sobre prática investigativa aplicada ao ensino da matemática no ensino fundamental, com vistas à compreensão do cenário educacional do Estado e do município polo e elaboração de planos de gestão educacional e do ensino nessa etapa educacional. Então, nós faremos discussões ao longo da disciplina sobre a prática na disciplina matemática dentro das escolas e faremos também visita a algumas escolas dentro do nosso município ou do nosso estado, para que possamos fazer uma observação e uma análise de como a escola prepara o seu plano, a sua atuação pedagógica para o ano letivo. Pois bem, certamente você já ouviu relatos de pessoas que dizem não gostar da disciplina matemática. E isso se deve, muitas vezes, às práticas de ensino, à falta de recursos pedagógicos, a não relação entre a teoria e prática, certamente é o que mais influencia, já que o aluno pode ou não entender ou compreender a disciplina e não ver como usá-la no seu cotidiano, no seu dia a dia. E por que isso acontece? Será tão difícil assim a disciplina? Alguns questionamentos surgem a respeito da aversão de muitos quando se trata da disciplina. A forma como o professor aborda o conteúdo, a família, a mídia, o contexto social em que esses alunos estão inseridos influenciam na dificuldade em se aprender matemática? Será se é só a escola responsável, é só o professor o responsável pela aprendizagem? Ou de que modo, de que forma a família, a mídia, o contexto social pode contribuir, influenciar positivamente ou de forma negativa na aprendizagem do sujeito? Então, essas questões, elas são importantes que se tenha como base, tanto pelo professor quanto pelo gestor. É necessário que se entenda ou que se busque as causas pelas quais os alunos rejeitam a disciplina e, a partir daí, traçar os planos, os projetos, as metas, as formas de como traremos para o ensino uma forma mais didática, metodologias de acordo com a realidade do aluno. Pois uma vez que o professor ele assume a sala de aula, ele deve fazer um diagnóstico da realidade que ali ele encontra. Quem são seus alunos, quais são as suas maiores dificuldades, qual o contexto social, fazer um diagnóstico da realidade da sala de aula, para que se então ele possa traçar os planos, que recurso, que metodologias, como se dará o processo de ensino e aprendizagem durante esse ano letivo, para que realmente haja aprendizagem, né? Como esse aluno ele vai aprender, quais as formas que eu consigo levá-lo a compreender, questionar, inferir, mas também organizar as ideias. Se deve levar em conta as relações sociais dos alunos, identificar seu perfil psicológico, social e econômico para conhecer um pouco da realidade desses alunos. Então, nós sabemos que os alunos eles trazem consigo experiências do seio familiar, do seio social. Então, quando eu identifico, quando eu conheço esse aluno,
Eu passo a ter uma visão mais clara de como a minha sala ela pode se tornar esse local prazeroso de ensino e de aprendizagem, para que ela aconteça da melhor forma possível. Segundo a teoria freudiana, se alguma atividade não agrada, ou se o indivíduo executando essa atividade não sente bem-estar físico ou mental, naturalmente, instintivamente irá recusá-la e rejeitá-la. Pois bem, outro fator fundamental, caros alunos, é a metodologia do professor. Como ele vai conduzir a aula? Como ele se apresenta diante dos alunos, como ele apresenta um conteúdo. O aluno ele precisa se sentir envolvido, precisa se sentir motivado a participar, a realizar as atividades de uma aula. E é importante também que ressaltemos que nem todos os alunos, eles desenvolvem aptidões matemáticas, optando por outras áreas do conhecimento. É comum encontrarmos alunos que gostam mais da disciplina português, gostam mais das artes, gostam mais da disciplina ciência, geografia. O aluno ele pode não desenvolver as aptidões matemáticas, mas ele precisa, durante o ano letivo, adquirir os conhecimentos básicos dessa disciplina que serão necessárias para que ele possa progredir na sua escolaridade para os próximos anos, para a próxima etapa de sua escolaridade. E o professor precisa estar atento a essa realidade, a este fator que está presente em sua sala. E são muitos os fatores que estão ligados à rejeição pela matemática, né? Mas dentre elas nós podemos destacar a falta de ligação entre a matemática escolar e o cotidiano dos alunos, experiências negativas envolvendo esta matéria e a maneira como os professores desenvolvem suas atividades. Percebemos então que os conteúdos, a metodologia, como se aborda o conteúdo, ele deve ser de acordo com as experiências já adquiridas pelo aluno, as experiências que ele traz consigo, experiências adquiridas no cotidiano do educando, para que ele perceba que a matemática ela está presente em todo lugar, seja na arquitetura da cidade, nas compras que ele realiza, nas formas e figuras geométricas espalhadas nas casas, objetos, enfim. Deve ter sentido e uma aplicação prática. Alguns alunos, eles não conseguem compreender, entender ou ter interesse pela disciplina porque ele considera só um momento de cálculo, só cálculo, e não vê como aqueles conteúdos, aquela aprendizagem está inserida dentro do seu cotidiano. E como fazer? Como o professor deve fazer para despertar o interesse dos alunos? É preciso considerar como ensinar, ou seja, que metodologia, que recurso? Eu vou usar jogos? Vou utilizar o laboratório? Vou usar até mesmo a simples tabuada? Como ensinar? Que metodologia eu vou adotar? Ou que metodologias, que didáticas utilizar em sala de aula? Outro fator, para quem ensinar? Quem é meu aluno? Como ele aprende? Quais são seus interesses? Qual é a sua realidade? E precisamos também entender e compreender que eu preciso saber o porquê ensinar, ou seja, qual a finalidade, qual a razão, o porquê que eu ensino e qual a relevância este ou outro conteúdo ele tem para a aprendizagem desse meu aluno. Vamos agora fazer uma memória de nossa vida escolar, né? Relembrar e voltar lá no nosso tempo de quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, quando estávamos no ensino fundamental. Como você avalia a qualidade do ensino nos dias atuais, olhando lá para o seu histórico escolar? Na sua escola, tinha materiais pedagógicos, jogos, laboratórios? Como eles eram utilizados? De que forma esses itens estavam presentes?
Como eles contribuíram ou não na sua aprendizagem? Quais as queixas dos professores em relação à sua prática docente? Qual material era usado com mais frequência nas aulas de matemática no ensino fundamental? Só o livro didático, só o caderno, só a tabuada? Qual sua motivação? E aí é importante, caros alunos, que tenhamos em mente qual a motivação, o que me motiva, o que me leva a querer essa carreira profissional. É pelo salário? É pela paixão de ensinar, é porque quero contribuir com a sociedade. Então, nós precisamos, dentro da nossa formação acadêmica, buscar que motivação, quais são os aspectos que me levam a escolher essa profissão, de que melhor forma, de que forma eu posso, com a minha profissão, contribuir no cenário educativo do meu município, do meu estado, da minha escola ou até mesmo da minha realidade pessoal. Outro fator importante é qual era o perfil dos professores de matemática de sua escola. Professor de matemática, lembra aí dele, da professora ou do professor. Em algumas escolas nós encontramos, professores de matemática mais fechados, menos didáticos, com algumas dificuldades em transmitir, em ministrar um conteúdo. É preciso que a gente explicite e deixe claro durante o ano letivo qual a importância da disciplina, ou seja, para que estudar matemática? Por que eu devo estudar matemática? A matemática sempre esteve presente na vida do homem desde os tempos mais remotos, em que o homem vivia da caça e da pesca, ele já utilizava a matemática, mesmo que de maneira intuitiva. E nos dias atuais, na nossa sociedade, ela favorece a estruturação do pensamento, o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, é preciso que o aluno ele compreenda, ele entenda e ele perceba o quanto essa disciplina é importante na sua vida pessoal, mas também no desenvolvimento de toda uma sociedade. E, principalmente, como a matemática ela pode ser aplicada. E você deve estar se perguntando, como professor, como docente, que conteúdos eu vou ensinar? Quais práticas devem ser utilizadas nas escolas para ampliar a aprendizagem do aluno? Como organizar as sequências didáticas? Como vou organizar o meu roteiro, o meu plano de ensino? Como utilizar o livro? Como utilizar os recursos que a escola disponibiliza para mim enquanto professor, enquanto docente? Então, já durante a nossa formação acadêmica, é necessário que nós tenhamos um conhecimento teórico, que nós façamos pesquisas, que busquemos o máximo ler, compreender, entender, pesquisar como se faz a sala de aula, como se faz uma escola, qual o papel do professor, qual o papel do gestor, qual o papel da equipe escolar para que a aprendizagem do aluno, desde a educação infantil ao ensino médio, ao ensino superior, ela seja de fato de qualidade. Então, estes questionamentos que apresentamos aqui, eles são importantes para a reflexão da prática que o professor adota ou ele vai adotar para a sua docência. E outro fator, e as relações no ambiente de ensino e aprendizagem? Nós sabemos que quando a escola ela é um ambiente acolhedor, quando ela é um ambiente de socialização, de troca de experiências, o ambiente ele se torna mais prazeroso e convidativo para que o aluno deseje e tenha prazer em estar na escola e assim ele possa aprender. Em uma de nossas unidades, na unidade 2 da nossa disciplina, nós vamos discutir sobre a prática educativa, sobre a prática do professor, do docente. E Anthony Zabala, ele vai traz uma perspectiva dinâmica
E desde uma perspectiva dos professores, a análise de uma prática ela não pode se restringir ao momento em que se produzem os processos educacionais na aula. Para Zabala, a intervenção pedagógica tem um antes e um depois, que constituem peças fundamentais em toda a prática educacional. Vejamos só, né? Zabala ele enfatiza o papel do professor, onde ele diz que é necessário que o professor tenha uma visão, tenha uma análise antes de que as aulas, por exemplo, elas comecem, ou seja, um preparo, um planejamento, como ele vai organizar as suas salas. E depois, uma vez já tendo sido estabelecido esse contato com a sala de aula, um diagnóstico para que ele entenda, para que ele compreenda, para que ele veja e que ele modifique o seu planejamento, a sua atuação, a sua metodologia, para que a aprendizagem ela venha a acontecer. Então, para Zabala, a sala de aula não é apenas o momento sala de aula. A educação, o ensino, ela não acontece somente quando o professor está em sala de aula, mas tem um antes, tem uma prévia, quando o professor ele começa a planejar, quando ele começa a buscar conteúdos, quando ele começa a fazer planos de ações, projetos, pensando no melhor, pensando no como contribuir ou como gerir a sua sala para que o ano letivo ele renda bons frutos, dentro dos parâmetros de aprendizagem, de processo de ensino, mas também processo de aprendizagem. Zabala também, ele enfatiza que os conteúdos de aprendizagem são claros instrumentos de explicitação das intenções educativas. Então, o que vem ser intenção educativa? Ou seja, qual a intenção da minha escola? Qual a proposta da minha escola? Como a minha escola pensa a formação desse aluno? A formação integral, social, pessoal, emocional. Então, os conteúdos eles vão revelar durante o ano letivo qual é a intenção do professor, qual é a intenção da escola. E a palavra conteúdo é tudo aquilo que se deve aprender, né? Então, conteúdo é tudo aquilo que o aluno precisa aprender durante o ano letivo para que aconteça o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e para que ele possa adquirir outros conhecimentos que são necessários para a sua vida escolar. Então, conteúdo é tudo aquilo que o aluno precisa aprender, que ele precisa compreender a partir das matérias ou a partir das disciplinas práticas. E quando nós olhamos para a escola, quando nós olhamos para os muros de uma escola ou para um projeto de uma escola, nos perguntamos, né, quais capacidades devem ser trabalhadas no aluno dentro do processo educativo? Qual o papel da família nesse processo? Então, a escola, como local de formação, como local de ensino, ela deve se preparar para atender aos alunos de modo a contemplar as suas aprendizagens, mas também propostas que visem o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social, emocional, ou seja, o aluno deve ser visto em todas as suas dimensões. E a família ela é uma aliada dentro desse processo educativo. Ela deve ser uma parceira da escola quando a linguagem da escola e a linguagem da família, elas andam em parceria. Aquilo que eu, como docente, trabalho na escola, a família reforça. E as ideias, os projetos, a aprendizagem que a criança traz de casa, da família, ela vai sendo lapidada, sendo delineada dentro da escola. Então, as capacidades que vão ser trabalhadas no aluno dentro do processo educativo, elas também dependem muito de como a família ela acompanha, de como a família
se preocupe como ela é parceira da escola dentro dos processos de ensino. Ao aprendiz, como sujeito de sua aprendizagem, corresponde necessariamente um professor sujeito de sua prática docente. E o que isso quer dizer, afinal? Então, o sujeito ele deve ser ativo no seu processo de ensino, e o professor é aquele que dentro de sala de aula, dentro da escola, ele assume o papel de transformador, o papel de motivador e daquele que media o conhecimento do aluno. Então, o aluno ele precisa ser um sujeito de sua aprendizagem, ou seja, não é receber o assunto, o conteúdo pronto e acabado, mas participar, ser autônomo, que tem autonomia dentro do fazer educação, do fazer educativo, para que ele seja um sujeito de sua aprendizagem, mas também de sua história. É necessário, dentro do processo educativo, que o professor tenha a reflexão, a formação e, a partir da reflexão e da formação, a transformação da prática docente. Podemos, então, dizer que a sala de aula ela carece de reflexões e intervenções diárias, sobre a realidade do educando, como o professor ele pode melhorar a sua prática docente a partir da reflexão, a partir da formação, uma vez que eu reflito, uma vez que eu busco a formação, uma vez que eu busco pesquisas, metodologias, projetos para ser aplicados dentro da escola, automaticamente eu transformo a minha prática. Se ela é uma prática que não dá voz e vez para o aluno ele facilmente se desmotivará. Mas quando, dentro da minha reflexão, eu vejo que eu preciso ter uma postura como educador, como motivador, como mediador, e principalmente de que eu não sou dono do conhecimento, mas que eu estou ali para contribuir, eu transformo a minha prática docente. Como diz Freire, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando eu intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Então, essa citação de Freire, ela vem resumir o papel do educador dentro da escola. O ser que busca, que pesquisa, que constata, que se educa para que ele possa ajudar também na educação do outro. A reflexão sobre a prática é uma estratégia considerada bastante potente na formação de professores. Pensar sobre aquilo que foi planejado, na forma como foi desenvolvido e nas respostas que os alunos dão, possibilita que o professor desnaturalize e desautomatize algumas proposições didáticas. Ou seja, a partir da reflexão, o professor ele se olha, ele se julga, ele observa a sua prática, o seu planejamento, a metodologia que ele adota, que ele adotou e principalmente se os objetivos eles foram alcançados. Então, quando o professor ele cria o hábito da reflexão, a reflexão torna-se ponto de partida para que as transformações no seu perfil de professor ela possa acontecer para que a aprendizagem do aluno ela ganhe mais significado. A educação, como vimos anteriormente, ela tem suas intenções, ou seja, ela tem seus objetivos, e a reflexão leva o professor a observar até que ponto os objetivos para cada unidade, para cada projeto, para cada conteúdo eles foram alcançados. E essa reflexão do professor, ela precisa ser permeada pelos referenciais teóricos que a fomentam e a fundamentam, ou seja,
O professor ele precisa de formação, ele precisa de leitura, pesquisa e principalmente de elementos teóricos que assegurem sua prática. Como docentes, caros cursistas, qual concepção sobre o processo de aprendizagem você adotará? Qual didática? Qual perfil? Como vou me posicionar em sala de aula? Que perfil eu penso quando eu penso na minha formação, quando eu penso na minha atuação, que perfil eu imagino que deve ser o adequado para a sala de aula, Então, estes questionamentos, eles servem para que se discuta, avalie, que possamos reorganizar e principalmente dar significado à nossa prática. Então, a reflexão dentro do processo educativo, ele leva também o professor a buscar, a se inteirar de como as mudanças elas vêm ocorrendo dentro do processo de educação. A sociedade muda, as pessoas mudam, o perfil dos alunos mudam e o professor também precisa mudar para que ele consiga acompanhar seus alunos e trazer para a sala de aula elementos que enriqueçam a aprendizagem. Outro fator fundamental que não podemos esquecer é a relação professor-aluno e o ensino da matemática. Uma vez que um ambiente sendo acolhedor, motivador e de troca de experiências, o processo de ensino se torna muito mais prazeroso. Quando dentro da escola existe uma relação de harmonia, de afeto entre professor e aluno, qualquer que seja a disciplina, ela se tornará mais fácil para o aluno, se tornará de mais fácil compreensão. Por quê? Porque ele vê no professor não só um profissional, mas alguém que está ali dentro da escola para ajudar no conhecimento, mas também alguém em que ele pode contar. A escola precisa se preparar, sim, para ser esse ambiente acolhedor, para ser um ambiente de motivação, um ambiente em que favoreça projetos, ações para a troca de experiências, O aprendizado, dessa forma, ela se tornará mais significativa tanto para o professor quanto para o aluno, pois sala de aula, escola, também é local de afeto, é local de compartilhar sentimentos e pensamentos com os outros. Como diz Minice, o resultado está aí, a partir da própria escola. Um grande grupo de pessoas alienadas, solitárias, ansiosas, nervosas, agressivas, irritadas, que não sabem como se comunicar efetivamente e que não sabem por que são infelizes. Então, quando a escola ela se preocupa em apenas transmitir conteúdos, em apenas cumprir com um planejamento sistemático enviado pelo plano estadual ou pelo plano municipal, quando a escola ela gasta muito tempo tratando apenas de normas, de ensino tradicional, de avaliações, e quando ela não coloca dentro de sua estrutura, dentro do seu projeto ou dentro de suas ações, momentos em que o aluno e professor possam compartilhar sentimentos e pensamentos, a escola ela não se torna um local de convívio harmonioso, um local de troca de afeto, um local de troca de experiências. Como vimos, Minice vem afirmar que a escola, em alguns momentos, ela se torna um grupo de pessoas alienadas e ansiosas. Ansiosas por quê? Porque elas precisam dar conta e acompanhar o sistema de ensino. E você, como professor, você como futuro professor, você concorda com essa afirmação? Durante nossa disciplina, nós faremos algumas discussões acerca das implicações nos processos de ensino na disciplina matemática.
Para uma boa aprendizagem, é fundamental que você participe ativamente das atividades propostas, que, quando possível, vejam os vídeos, leiam o material didático, leiam as apostilas, os textos disponíveis. Todos estes textos eles servem para um embasamento teórico de como trabalharmos ou de como adquirirmos conhecimentos e habilidades necessárias para o nosso fazer educação, nosso fazer educativo. Faça as leituras indicadas e se empenhe ao máximo para juntos refletirmos sobre as práticas educativas e como podemos contribuir para um ensino de qualidade. Abraços e até mais!